Um abraço para você que neste momento me assiste, me escuta. Hoje nós queremos falar sobre 4 pontos, 4 tópicos que parece importante nós refletirmos nesse momento. O primeiro é pautas populares, o segundo, o poder do parlamento, o terceiro, mudanças estruturais e o quarto, as dúvidas sobre um governo majoritário. O que são pautas populares? Pautas populares são aquelas que interessam à grande maioria da população de um país, no nosso caso, as pautas populares do Brasil. O que é o poder do parlamento? É a capacidade que o parlamento tem de interferir nos processos de governança. Por exemplo, notoriamente, desde a deposição de Collor, passando pela deposição de Dilma, e ante os mais de 100 pedidos de impeachment do governo Bolsonaro que não estão sendo atendidos, demonstra claramente o poder do parlamento de demitir ou de impeachar ou não um presidente da República. E, claro, interferir nos processos da governança através das barganhas de cargos e outras coisas. E as mudanças estruturais, o que seriam? Seriam aquelas que realmente podem, e efetivamente podem, dar novos destinos aos nossos momentos políticos, visando as demandas populares. Por exemplo, nós temos até hoje, mesmo passando por presidentes tidos como progressistas, como Fernando Henrique Cardoso, do qual se tem alguma dúvida sobre a sua natureza progressista, passando por Lula, que buscou fazer agendas progressistas, e, naturalmente, Dilma, que seguiu, de certa forma, o modelo de avanços sociais do Lula, mas todos eles sempre estiveram às voltas com as chamadas forças conservadoras ou com as forças ditas da direita ou da centro-direita ou do que hoje chamamos do centrão. Então, vamos ver a questão das pautas populares. O que tem acontecido conosco e que tem se tornado muito claro, muito óbvio, nesses dias em que há uma CPI no Congresso apurando os problemas da vacinação da população brasileira e do trato da grave pandemia que estamos vivendo, é que as pautas populares não foram contempladas por motivos diversos que a CPI está apurando. Mas não se trata somente disso, se trata de outras questões, como, por exemplo, as reais necessidades da população brasileira: emprego, saúde, educação, trabalho, enfim, higiene, habitação, todas essa série de coisas que procura tirar da condição de pobreza extrema, ou mesmo de miséria, ou então de empobrecimento da classe média, um enorme contingente da nossa população, que está em torno de 90% desta população. Então, precisamos começar a pensar em uma estrutura parlamentar que possa se ocupar de pautas populares, pautas que visem o maior interesse da população, ou os grandes interesses da maioria da população, e que não se voltem para os interesses do grande capital ou das elites brasileiras, que procuram manter a população brasileira do mesmo jeito que mantém, desde que o Brasil se mantém como o Brasil, ou é conhecido como o Brasil. Então, precisamos pensar que hoje o poder do parlamento é um poder bastante considerável, bastante grande, porque ele é que define a governança, é que define gabinetes, é que define até a permanência ou não de um presidente da República. Bem, para que nós possamos ter um poder de parlamento que se ocupe das pautas populares, precisamos fazer uma mudança estrutural. E, para tanto, embora possamos eleger um presidente progressista, o que seria extremamente interessante, ele ficará preso, amarrado, se ele não tiver um Congresso, e aí significa uma Câmara de Deputados Federal e um Senado Federal, que acompanhem as propostas das chamadas pautas populares, se contrapondo ao que até hoje é defendido celeremente pelo chamado Congresso do Centrão, ou pelo Congresso predominantemente conservador,
que mantém os interesses do grande capital estrangeiro e do capital nacional representado pelas elites. Então, precisamos fazer mudanças estruturais, ou seja, começarmos a pensar em um parlamento que possa oferecer, por uma maioria de 51%, no mínimo 51%, de deputados pertencentes a partidos progressistas ou que estejam vinculados, articulados, comprometidos com as pautas populares. Isto vale para a Câmara Federal, seja na Câmara de Deputados, seja, naturalmente, no Senado Federal. Mas, no mínimo, 51%, porque aí haverá um poder de barganha e poderá se impedir o avanço de pautas que vão de encontro ao interesse do povo, que vão de encontro às demandas populares no sentido de negá-las e podermos fazer os avanços nas nossas políticas públicas, no setor da economia, da educação, da saúde e tantas outras áreas que possam ajudar o país a sair dessa situação de um enorme abismo social entre os mais ricos e aqueles que não são ricos. Bem, a gente então levanta dúvidas sobre esta polarização entre Bolsonaro e o Lula, ou um governo de extrema-direita e um governo de esquerda ou de centro-esquerda, enfim, que esteja à esquerda da extrema-direita. Nada adiantará se um governante progressista, um presidente da República, ele tiver esta natureza progressista, essa inclinação progressista, sem um Congresso, ou seja, sem uma Câmara de Deputados e sem um Senado que o apoie nessas pautas, que façam essas pautas populares avançarem no sentido das demandas da esmagadora maioria da população brasileira. Naturalmente que isto também pode ser pensado em termos dos governos estaduais e das câmaras estaduais, idem para as câmaras municipais e da prefeitura municipal. Só conseguiremos realmente avançar, aqui proponho vocês pensarem nisso, se nós conseguirmos mudar a qualidade do parlamento. E esta qualidade é uma qualidade em direção ao campo progressista. Precisamos formar maioria progressista. Nisso poderá residir realmente a grande mudança que o país precisa. Se Lula for eleito, por exemplo, mas para tanto fizer articulações com o centro ou com a direita, será que ele vai conseguir avançar no que estamos chamando aqui de pautas populares? Será que ele não vai ficar amordaçado, preso, algemado aos interesses da elite brasileira? Então, parece-nos que a gente precisa começar a levantar a ideia de, pelo menos 51% de Câmara de Deputados Federal, 51% do Senado Federal, estruturada a partir de parlamentares ligados a projetos progressistas e populares. Sem isso, nós vamos continuar refém da elite brasileira, das elites internacionais que querem manter o nosso país em um nível de dependência e com imensos abismos sociais. Então, para você que me escutou, um abraço e até mais ver.